Você já percebeu como o silêncio se tornou insuportável? Basta um segundo de pausa e já corremos para o celular. Como se o vazio nos ameaçasse menos, como se pensar fosse perigoso. Vivemos na era em que tudo fala, menos nós mesmos. E talvez seja por isso que nos tornamos uma geração incapaz de pensar. Mas ninguém planejou isso. Foi um acidente de evolução, um desvio entre dopamina, tecnologia e pressa. O que antes era tempo de reflexão, virou tempo de reação. E a consequência é um mundo barulhento por fora, mas vazio por dentro. Hoje, vamos entender como criamos uma geração que sabe opinar sobre tudo, mas não consegue sustentar um pensamento até o fim. O ruído virou anestesia. Entre notificações, músicas de fundo e tiles infinitas, esquecemos o som da própria mente. Igar dizia que o ser se perde na correria do fazer. E nós o provamos todos os dias, trocamos presença por produtividade. Profundidade por points. A neurociência confirma, o cérebro precisa de espaços vazios para consolidar ideias, mas o tédio, hoje, é tratado como falha. E sem tédio, não há imaginação, sem pausa. Não há pensamento antes, pensávamos com filósofos. Agora, seguimos perfis que pensam por nós. A lógica do fast food mental nos ensina a mastigar ideias rápidas, a sentir que entendemos algo, sem de fato compreender. Baudrillard chamaria isso de simulação da sabedoria, uma cópia da profundidade, sem substância real. O perigo é sutil. Quanto mais consumimos conteúdo, menos produzimos pensamento. E pensar exige desconforto, menos algo que os algoritmos aprenderam a eliminar. Rolar o feed virou um novo refletir sobre a vida. Vivemos na era da opinião. Todo mundo precisa dizer algo, menos mesmo sem ter pensado. A dúvida virou sinônimo de fraqueza, quando, na verdade, é o primeiro sinal de inteligência. A dopamina da validação digital nos condiciona. Cada curtida é uma recompensa por parecer certo. Sócrates dizia: só sei que nada sei. Mas hoje, quem diria isso seria engolido pelos comentários. O pensamento lento não viraliza. Isso, sem dúvida, não há verdade, só barulho. Fomos educados para repetir, não para questionar. A escola moderna nasceu no molde das fábricas, horários, sinos, notas, obediência. Nietzsche adverte: a instrução sem alma gera servos do conhecimento, não criadores dele. E aqui estamos, adultos cheios de informação, mas incapazes de construir sabedoria. O estudante se tornou produto, o diploma, um selo, a curiosidade, um defeito. Se o tempo é o bem mais precioso, então o que estamos trocando por ele? Plataformas vendem nossa atenção como se fosse petróleo, e nós nos deixamos perfurar. Gota por gota. Byung-Chul chama isso de sociedade do cansaço. Todos produtivos, ninguém presente. Pensar dá trabalho. E trabalho que não gera lucro é descartado. Mas o custo é invisível. É o esvaziamento do eu. Quanto mais conectados, mais ausentes. Talvez o verdadeiro luxo do século XXI seja poder ficar sóbrio do barulho. O meme é a ironia perfeita, transforma o trágico em piada e o complexo em rótulo. Mas o riso constante é, muitas vezes, medo disfarçado. Rimos para não sentir. Zombamos para não refletir. E a profundidade virou inconveniente. Ideias de 300 páginas agora precisam caber em 10 segundos de vídeo. Quando tudo é engraçado, nada é importante. E a ironia se torna um escudo contra o real. Há algo de revolucionário em parar, em respirar, em ouvir o próprio pensamento antes de respondê-lo.
O filósofo Joseph Peer dizia que o ócio é o berço da cultura. Mas o ócio verdadeiro não é preguiça menos, é contemplação. É quando o pensamento deixa de ser ferramenta e volta a ser arte, caminhar sem fones. Escrever sem pressa, olhar o céu por 5 minutos, gestos simples, que reprogramam a mente para o real. Pensar devagar é o novo ato de rebeldia. Porque o mundo muda quando a gente começa a enxergar diferente. É recuperar a liberdade mais esquecida, a de escolher o próprio ritmo. Talvez não estejamos ficando estúpidos. Talvez estejamos apenas exaustos. De tanto reagir, pensar exige pausa. E a pausa exige coragem. A geração incapaz de pensar ainda pode reaprender, mas isso começa quando desligamos o barulho e nos tornamos capazes de ouvir o som do próprio pensamento, porque, no fim, não era sobre tecnologia ou dopamina, era sobre lembrar quem somos. Quando o mundo se cala,